Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 59º episódio, ou mais fácil, o episódio 59 do Rural Ventures. E para quem não sabe, o Rural Ventures ele é um podcast focado no agronegócio, conversando com os founders, startups, CVCs, VCs, todos focados no agronegócio. E não podemos esquecer que este podcast também é um oferecimento de Cargill, ajudando o mundo a prosperar. E hoje, estou sem meu gringo predileto aqui do lado, ele está no Chile fazendo um road lá, sei lá o que ele tá fazendo no Chile, eu não sei, não tem nem startup no Chile, tem startup no Brasil. Kiran, volta pra cá, cara, o que você tá fazendo aí, pelo amor de Deus. Mas hoje nós estamos aqui para entrevistar a Franciele Trentini, gerente de inovação da OCP Brasil. Ela é engenheira agrônoma, especializada em inovação, teve ambientes de inovação pelo mundo todo e hoje está aqui nessa mesa para conversar com a gente. Muito obrigado, Fran, pela sua participação, por ter um tempo de conversar com a Rural Ventures. Rodrigues, eu que te agradeço a oportunidade, também agradeço aqui o holograma do Kiera por ter estendido esse convite pra gente. Maravilha. Pra gente começar, Fran, eu queria entender quem é a Fran, que eu já sei que é gaúcha, né? Que trabalha com inovação e é engenheira agrônoma, ou seja, tá com agro no sangue, né? É isso mesmo, somos do agro e estamos no agro. Eu também sou mãe do Dom, um guri de 2 anos. Que legal. E hoje estou à frente da área de inovação da OCP no Brasil. Para além disso, aí tenho 2 irmãs também, venho aí de uma família de mulheres e a gente tem trabalhado dentro dessa jornada todos os dias e aqui também é uma oportunidade de aprender e de trocar. Então eu sou uma eterna aprendiz, digamos assim, dentro desse ecossistema. Legal, Fran. E me conta um pouquinho como que você chegou até a OCP, que você estava me antecipando aqui, mas eu falei, opa, vamos falar dentro do episódio aqui. Me conta um pouquinho, porque eu achei muito interessante toda a trajetória profissional sua até chegar na OCP. Rodrigues, de fato hoje estar na OCP é uma oportunidade, eu acho que também é um case real aí de como o ecossistema funciona e da inovação, né? De um lado do balcão ou de outro, nem melhor nem pior, hoje numa grande corporação, mas eu venho de uma startup israelense. Foi fazendo pitch para a OCP, que eu conhecia a OCP, que era uma empresa que eu não conhecia muito antes de ser apresentada nesse round aí de pitches de soluções. E antes da minha passagem por essa startup israelense, eu trabalhei com agricultura, digamos assim, mais tradicional, na área de produção de sementes, adaptação aí de canola e girassol para áreas do cerrado no Brasil. Então, de trás para frente, eu venho de uma startup, né? De novo, nem melhor nem pior, hoje desse lado do balcão de uma corporação, tentando entender como a gente agiliza e escala esses processos e soluções dentro da companhia. E me conta um pouquinho, você participou do ecossistema de Israel, como que foi essa experiência para você? Você falou que você estava trabalhando numa startup israelense, como que foi esse período de vida dentro desse ecossistema que é tão famoso no mercado hoje? Foi literalmente uma imersão. Hoje talvez eu tenha um pouco mais de noção aonde eu estava metida nesse contexto. E foi no ano de 2016 até o ano de 2019, 20 na verdade, onde eu vivi em Tel Aviv, perto de Tel Aviv, né? E pude respirar desse ecossistema trabalhando para uma startup de imagiamento, né, com uma solução aí oriunda da indústria bélica, focada para o agronegócio, onde a gente chegou aqui olhando para o mercado Brasil, Latam, né, muito para o mercado de soja, pontualmente para a ferrugem da soja, e aprendemos e pivotamos que efetivamente a solução tinha mais fit com outras demandas do mercado. E hoje posso falar o nome aqui, Tarani, sou muito grata, foi uma grande escola, um abraço para os ex-colegas. A gente aprendeu ali, né, trabalhar a inovação aberta na prática, transpirando, adaptando aí tecnologia para as demandas da indústria. E como eu comentei, pivotando um pouco aí o que era para doença, digamos assim, né, de grandes culturas, mais focados eventualmente no mercado Brasil para controle de daninhas. Mas a startup segue aí, vida longa, e foi uma grande jornada, uma grande escola, desde a língua, né, traduzir aí as palavras do hebraico de frente para trás, Nossa. até implementar e tropicalizar a tecnologia, voar drone aí em horário de inversão térmica e enfim, participar desses desafios que tangibilizam diagnóstico por imagem hoje no Brasil. E ela está presente no Brasil ainda? Está presente no Brasil. Hoje eu acredito que mais focada no mercado de cana, com grandes players aí, detecção de plantas daninhas por espécies. Legal. Mas segue a jornada, aumentou time nos Estados Unidos, também importou uns argentinos, ex-colegas aqui, Latam, que hoje estão morando nos Estados Unidos e a companhia segue crescendo. Que legal, maravilha.
Agora, uma coisa que eu comentei contigo antes do programa é, assim, nós temos que explicar o que é a OCP Brasil, porque quem é do agro deve conhecer por cima, mas a gente tem que explicar aí o que ela faz no Brasil, né? Ela é uma empresa marroquina, correto? Perfeito. A OCP, que já foi Office Chief Phosphatate, ela é uma empresa centenária, marroquina, estatal, né? O Marrocos é uma monarquia e é uma empresa mineradora, né? O nosso core é o minério, é a rocha fosfática, Legal. uma rocha de origem sedimentos, né? Sedimentos de fósseis. Então, a rocha fosfática, né? Que hoje 70% dessa área de fósforo de minério mundial, né? A OCP, o Marrocos é guardião dessa mina. Então, de fato uma grande responsabilidade trabalhar com um minério tão valioso, inclusive para o país. Então, a gente, hoje, quando pensa em OCP e olha para o nosso símbolo, que é uma estrela com 5 dentes de tubarão, é daí, é desse fóssil a origem do nosso minério, que hoje está em boa parte das lavouras do Brasil, né? Um macronutriente essencial aí para a energia das plantas. Mas a nossa marca não está necessariamente, né, no saco de adubo que a gente entrega na lavoura. O nosso modelo de negócios é B2B. Então, a OCP é essa potência aí de fertilidade marroquina. E sendo o Brasil hoje o maior mercado agro, né? A OCP fica aqui, fica na nossa geografia. Então, Legal. essa é a OCP em linhas gerais. Dentro do mercado da OCP, o Brasil é o maior player para eles. O Brasil é o maior player e também o player onde a gente hoje encontra maior oportunidade e desafio de trazer diferenciação para a nossa commodity, né? Dentro dessa longevidade dos 100 anos aí, até a década de 60, muito focada apenas na commodity, de 60 para cá, muito focada em mercado de fertilizante tropicalizado, né, customizado para nossa região, principalmente solos aí mais ácidos, enfim, solos de cerrado. E a gente tem trazido essas tecnologias, essas inovações embarcadas para atender a nossa geografia. Legal. Então vamos olhar agora, você falou inovação, vamos olhar agora para dentro. Como que a OCP participa desse ambiente de inovação no Brasil ou no mundo? Porque você me comentou algumas frentes que vocês possuem e acho que até posso comentar aqui que vocês têm uma base lá no Agritech Garage em Piracicaba. Então, eu queria entender e falar um pouquinho para o pessoal que está escutando a gente como que a OCP trabalha nesse ambiente de inovação no Brasil hoje e no mundo. Perfeito. Como os colegas de inovação falam, né, o ecossistema é um só, com competências em suas geografias. Exatamente. Então, aqui no Brasil, a OCP, inclusive para posicionar a marca também e para contar para o ecossistema o que ela faz e para as startups também o que ela faz, para deixar os nossos desafios ali bastante claros, a gente é um parceiro de inovação nessa categoria no Hub Agritech Garage, somos pioneiros, entramos ali em 2018 junto com o Tomé e time e tem sido uma jornada de aprendizado constante, de troca e de cocriação. Então, estarmos nesse hub é uma das frentes onde a gente pratica e habilita a inovação aberta, né? Todos os dias. Se expõe, conversa com um pool grande de startups e traça programas de aceleração, equity freeze, a priori, mas também temos um venture capital, né? Para investir em startups e impulsionar essas tecnologias. Muita demanda para problemas ou desafios do Brasil, made in Brasil, a gente acredita que a gente pode tracionar a partir das nossas conexões no Hub. Legal. Antes da gente entrar no CVC, me conta um pouquinho, se já tiveram alguma experiência positiva com alguma startup no Brasil, que vocês fizeram uma capacitação desse produto no campo? Sim, a gente tem aí várias provas de conceito ongoing, né? Quando a gente pensa em validar um produto no campo, diferente de pontualmente algumas tecnologias, a gente tem aí um timing de 2, 3 anos para de fato validar, mas a gente já tem aí muita coisa pronta para ser escalada e mais aí de 3, 4 soluções no nosso pipeline também, para a gente trazer aí o que a gente acredita que é uma inovação disruptiva, né? Saindo do nosso core específico de mineração e trazendo aí oportunidades na área de biosolução e nanotecnologia. Legal. Isso quando a gente pensa em novos produtos. E aí a parte de desdobramento de processos, software, a parte mais de digital, também é algo que a gente tem desenhado aí com excelentes soluções aqui no Brasil. Tá olhando para frente, mas também tem que resolver o hoje, né? Aquela clássica de trocar a asa, talvez, do avião com o avião andando, né? Sim. É mais ou menos isso. E uma coisa que a gente se preocupa e, de fato, a gente tem transpirado dentro da OCP é ser o walk the talk. Se a gente fala que é inovação inovadora, se a inovação é um valor da OCP, né? A gente acredita que é um dos segredos da nossa longevidade, que a gente pratique ela no dia a dia. Então, tem muita coisa dentro de casa, inovação incremental, Horizonte 1,
que não é menos valiosa, pelo contrário. Sim. Eventualmente tem mais impacto a curto prazo, mas também fazendo o nosso exercício, que é pisar fora da caixa e olhar para a inovação disruptiva. Diversificar, né? Exatamente, diversificar portfólio é o que a gente busca, né? E é o que a gente segue aprendendo todos os dias. Que legal. E hoje a conexão com as startups, ela se dá especificamente por esses projetos dentro da AgTech Garage ou vocês têm outro canal? A gente tem outros canais, um dos maiores canais é o Hub, mas a gente também hoje tem outros canais que não só na Geografia Brasil, né? A gente também tem aí parcerias com hubs como Plug and Play no Norte América. A gente tem, a OCP tem uma universidade no Marrocos fomentada pela OCP, a UM6P, a Mohamed VI, a maior universidade politécnica da África, com grandes laboratórios, não só de solo, mas também na área de medicina, relações internacionais. Ela hoje é uma unidade de negócios da OCP, né? É uma business unit. Então tem muito fomento aí entre empreendedorismo. E a própria universidade tem o UM6P Ventures, que é um fundo voltado aí para startups seeds, né? Muito focado aí para empreendedorismo. Não é agnóstico à geografia, mas aí com foco África e soluções que possam impulsionar as mentes e os pesquisadores dentro da universidade. Que legal. Muito legal essa universidade de Marrocos. Tem que trazer isso para o Brasil também, né? Vamos. Então, a gente está trabalhando aí para trazer algumas pontes. Hoje, um grande head da área de inovação lá é um professor importado aqui do Brasil, mineiro, professor Leonardo. Ele hoje lidera algumas iniciativas e a gente também acredita, de novo, né, que algumas soluções para o Brasil faça muito sentido ser made in Brasil. Olhando para esse drive também de interação com startup, pensando em investimento, a OCP tem um Venture Capital, que fez 1 ano agora, né? Um corporate, legal. O Bidra, que significa semente em árabe. Me falaram, tá? Não que eu fale árabe. Eu acreditei. E dentro dessa tese do fundo, o Amar, que é o presidente do fundo, a gente olha muito, também agnóstico em geografia, sediado nos Estados Unidos, olha muito para startups séries A e B, né? Com produtos mínimos viáveis aí já prontos para escalar. Então, a gente já tem algumas frentes sendo tocadas no Norte América, e a gente espera muito isso aí ser a próxima fronteira dessas tecnologias impulsionadas pelo Bidra aqui no Brasil. O Bidra já investiu nos Estados Unidos em algumas startups? O Bidra já investiu em algumas startups lá e tem tido muita aderência, né, no modelo de negócios Norte América. Então a gente agora está dentro desse pipeline aí, provavelmente somos os próximos da fila para a gente trazer literalmente valor aqui para o nosso ecossistema, né? Uma vez eu ouvi de uma pessoa, do Nizam, né, que é um publicitário, que o Brasil no AgTech é muito bom de story doing, mas não é tão bom de storytelling. Então, talvez esse investimento também nos ajude a potencializar essa narrativa aqui. Mas é interessante, né, porque a gente é o maior produtor do mundo e quando a gente vai para fora, eu estive lá no World AgTech Innovation Summit, ainda assim o pessoal, eles não conseguem enxergar a inovação que está sendo criada dentro do Brasil. Mas eu acho que é um problema interno nosso de comunicação, de como se expor, né? Então, acho que um dos pontos que a gente tem trabalhado dentro da Rural Ventures é realmente para transpor essa barreira e mostrar o que está sendo feito aqui. A gente conversou com várias startups lá fora e eles falam assim, cara, eu sou uma AgTech americana, mas todos os meus programadores estão em Recife. Todos falam português. Todos falam português. E assim... Mas a dificuldade de vir investimento de fora para o Brasil ainda é uma barreira a ser transposta. E não é por conta eu acho que não é só por conta das startups. As startups, elas precisam nascer prontas em protocolos americanos para captar dinheiro nos Estados Unidos. Ok, mas a barreira de língua e a barreira de que o americano ele não quer vir para cá para aprender também é grande. A gente precisa... O americano, ele fala assim, cara, se não tiver na minha língua, eu não vou ler. Não, cara, a gente tem que fazer um esforço. Quando a tecnologia está vindo de outro lugar e o crescimento exponencial, seja de produção ou seja de tecnologia, está vindo de outro local, você tem que se adaptar. Então, acho que eles estão tendo que aprender a ter essa adaptação também, entendeu? Literalmente falar a linguagem do cliente, né? Customer centricity. Se ele fala português, com sotaque, a gente vai falar, né? A gente vai adaptar, vai customizar. Eu acho que tem um pouco disso também, as startups no Brasil, principalmente a AgTech, quando olham para o tamanho do nosso mercado, nossa pegada, elas têm também esse horizonte setado para mercado Brasil ou Latam. Então, a gente não nasce, né? Não é concebido, eventualmente, com essa ideia de expansão ou de internacionalização. Acho que isso se reflete muito nesse fluxo também. O próprio World AgTech Summit, o nosso presidente de inovação, Basotti, esteve lá e comentou.
Fran, contei, 40% das startups que estavam lá expondo eram brasileiras, eu conversei com a maioria deles em português. Então tem essa ideia de que sim, podemos exportar tecnologia, mas na prática quem investe, né, que é o bottom-up, onde está o investimento, Sim. ela ainda não tem essa conversão. Hoje 60% do capital investido em agritech no Brasil, ela é do Brasil, 40% só de fora. Em comparação com os nossos pares aqui da América Latina, é tipo 15% interno e o restante externo. Então hoje as empresas que não têm um addressable market tão grande, realmente elas se preparam para captar já fora e buscar esse mercado lá, no mercado americano, né? Perfeito. A gente não, a gente tem essa potência internamente aqui, mas também isso quando a gente olha para um ambiente competitivo de contratação, como eu comentei, que o startup americano usando todo o time de tecnologia do Brasil, a gente está competindo com empresas americanas que pagam em dólar, captando em dólar e nós captando em reais. Perfeito. A conta não fecha, né? Então tem esses tricks que a gente precisa realmente aprender, né? Mas me conta um pouquinho também. Você falou da OCP tem um CVC que faz investimento, que ainda não fez no Brasil, mas esperamos que venha logo, né? Dedos cruzados aqui, muito trabalho. Mas hoje esse CVC, ele é agnóstico ou ele só investe em agritech ou em foodtech, ou ele tem uma vertical específica? Na verdade, a tese dele, ele é agnóstico em relação à geografia, e a tese dele é agribioscience, né? E aí com esse target de startup séries A e série B. Então, quando a gente pensa em agribioscience, a cadeia, né, foodtech, ela é bastante extensa. Sim. A gente tem um primeiro round aí, né, acreditando muito em soluções dentro da porteira, que é onde de fato a gente tem um impacto dentro da nossa atuação marketing aqui Brasil. Mas a gente já viu investimentos sendo feitos, por um exemplo, em empresas que têm embalagens biodegradáveis, que estão de uma certa forma em algum elo da cadeia, mas não diretamente correlacionado com o que a gente faz em relação à fertilidade do solo. Então ele tem essa tese ampla, digamos assim, mas a gente no Brasil tem talvez um drive aí para soluções porteira para dentro. Não é uma regra, mas tem sido uma orientação. Mas a tese do fundo é ampla. A gente acredita que pode expandir um pouco aí, porteira para fora também, soluções no sentido de... No final ele não tá errado, né? Porque a gente tem que trabalhar no nosso core, né? Nosso core é terra aqui, né? Nosso core é produção, né? É um pouco tricky, assim, né? Porque fica tudo muito... Pode tudo muito, é tudo muito amplo. Então, quando a gente começa a priorizar, de fato, eu acredito que não deve ser um investimento só e não vai ser só uma vez, né? Mas a gente quer começar por algo que, de fato, a gente hoje tangibiliza e chega até o produtor, não necessariamente sendo B2B, sendo B2C, né, também, mas chega com o produtor e tem essa percepção. É onde a gente tem um pouco mais de... Não controle, mas adesão das etapas para provar um conceito. Entende aquilo que a gente vinha falando? Eu tenho um provador de conceito, um customer centrist ali que me diz e eu consigo perceber sem nenhum tradutor o que está acontecendo ali. Então, eventualmente, a nossa tendência de procurar soluções porteira para dentro seja atrelado um pouco a isso também. Você vai ver a agregação de valor na pele dele, né? De fato acontecendo, né? Para o produtor final, né? Exato. Hoje o produtor ele não tem nem ciência se ele está usando um produto OCP ou não. Ele não tem essa previsibilidade, né? Alguns produtores sabem, né? Grandes grupos também conhecem mais a marca, mas hoje você não consegue distinguir necessariamente o nosso produto dentro de outra formulação. O que você consegue distinguir é o que a gente falou no começo, a qualidade do fósforo por ser reativo, né? Muitos pontos de fósforo por um pequeno volume, né, de fertilizante. Então, qualidades químicas, físicas inerentes ao nosso produto, sim, mas o produtor na ponta não necessariamente. E aí é um trabalho de brand positioning, modelo de negócios, enfim, como a gente diferencia o nosso produto desde a ponta e como a gente agrega valor na commodity até o final. Acho que é um trabalho bem árduo aí para ser feito, porque tem o B2B, o B2B vai querer valorizar em cima desse produto, né? Certamente. Mas as startups que vocês olham, elas tentam levar isso de alguma forma para potencializar o incremento incremento ou melhor, né, a melhor utilização desse fertilizante hoje, as startups que vocês tentam olhar aqui dentro? Sim, um dos nossos grandes desafios é, como a gente tem aí mina, né, 70% das reservas, e mina
para ser explorada por mais 500 anos, a nossa ideia é preservar esse patrimônio. 500 né? anos. Então a gente fala, a gente não vai sentar, né, na mina e esperar acabar. A gente quer otimizar isso. E quando a gente pensa em fósforo, o elemento específico, né, o nosso minério, quando a gente pensa ele no solo, principalmente solo Brasil, por uma capacidade aí catiônica de solo, uma característica, ele é muito absorvido. Ou seja, tem fósforo nas nossas áreas, quando a gente consegue mensurar e mensura bem, que daí é um outro desafio. Mas a gente não tem esse solo disponível para a planta a todo momento, porque ele é absorvido pelo solo, então ele não é lábil, né? A gente trabalha com startups, inclusive, que vêm da área de mineração e embarcam bactérias, fungos e outras tecnologias para disponibilizar esse fósforo, esse elemento, esse macroelemento para a planta no timing ideal. Então, não necessariamente a gente vai aplicar mais ou aumentar volume, mas a gente vai focar muito no que a gente chama de doutrina do fósforo, né? Que são os 4 R's da agricultura de precisão. O lugar certo, na hora certa, a dose certa e o produto certo. Porque quando a gente fala Brasil, a gente está eventualmente olhando o Cerrado, Mato Grosso, mas não é só isso, né? A gente tem toda a parte de fruticultura em outras regiões, tem o clima temperado no Rio Grande do Sul. Então, tem muita especificidade dentro dos nossos desafios, né? Então, o elemento fósforo está aí, a gente sabe que tem uma demanda grande e a gente precisa usar ele de uma forma sustentável, né? Hoje o maior consumidor de fósforo do mercado é a soja ainda? Ou tem outros produtos já concorrendo já? A soja, por questão de extensão de área, é o nosso grande volume, né? Entra aí milho, também algodão, porque é uma cultura específica e com maior valor agregado, então a gente também tem esse consumo aí. E tem um grande potencial para áreas degradadas de pastagem, né? Que para se transformar em lavouras, em sistemas produtivos, demandam sim de várias, é uma solução holística, né? Várias adicionalidades, dentre elas fertilidade do solo. Então, quando a gente olha para o estado do Mato Grosso hoje, com o IMEA, que não me deixe mentir, mas com 13 milhões de hectares de soja semeados e 11 milhões de pastagens degradadas, nível 2 e 3, que vale a pena, né, no sentido de que é rentável recuperar, a gente acredita aí que tem um grande horizonte não distante para continuarmos incrementando a fertilidade do solo no Brasil. E é interessante isso, porque a gente, quando olha para o campo, né, a gente tem visto uma consolidação, né? Os agricultores comprando os pecuaristas, né? E fazendo um mix de produção agora, né? Então, acho que é um momento ideal para fazer com que esse solo degradado seja potencializado para ser produtivo, né? E eu acho que é um momento bom para isso, e eu acho que a segunda derivada é ao longo do tempo, nós vamos ter cada vez mais gados confinados e mais áreas de cultivo de grãos, igual acontece no mercado americano, né? Eu também acredito que essa é uma tendência, por uma demanda, para além aí da proteína e de todo o sistema produtivo, também por uma demanda de creditação de carbono, né, de áreas que a gente precisa, de fato também, né, todos nós nos responsabilizarmos por esse ciclo e por fechar essa pegada. Então, é um potencial, tem muito trabalho e, como a gente falava no começo, não tem uma solução exclusiva para um cenário, um desafio tão complexo. Então, claro, a demanda de fertilidade é uma delas, com todas as outras práticas adicionais, culturais, que a gente acredita que o produtor brasileiro é mais do que capacitado e esclarecido, né? Tem essa consciência de que a gente deve e pode seguir com essa agricultura sustentável em todas as áreas, ambientais, econômicas, né? Para além aí de regulamentação de mercado, né, europeu, diferenciação, mas também para uma filosofia interna de trabalho, né, brasileiro, de contar bem essa história, né, de que o agro é essa potência e essa potência regenerativa de uma agricultura sustentável. Com rastreabilidade, com todos esses itens. Com certeza. Auditável, né, e que a gente possa ser creditado diante de outros mercados e, por que não, o que tem sido já feito aqui, com o apoio de instituições, né, como a Embrapa e tantas outras, criar também os nossos selos e as nossas certificações, né, porque tropicalizar o que vem de outros mercados, eventualmente até de uma forma um pouco unilateral, é bem desafiador. Então, entender como o nosso ecossistema funciona, né, dominar as práticas que a gente domina aí, desde o plantio direto, entre tantas outras, e se apropriar disso, no bom sentido, técnico, capacitador do agro, né? Eu acho que é um desafio e uma oportunidade para a gente. Eu acho que a gente está numa mudança importante do cenário, né? Porque nós nunca lidamos com tantos dados do agronegócio como a gente está lidando hoje, né? As startups conseguiram fazer uma mudança
estrutural no mercado gigantesca, né? Porque a quantidade de dados e informação que está surgindo hoje faz com que essa dinâmica de certificação e de acompanhamento ela se torne mais rígida e mais trivial, né? E mais fácil de ser mensurada. Então, acho que é um processo de amadurecimento natural do próprio produtor, da própria estrutura comercial, que eu acho que vai vingar, na verdade. Não é mais um nice to have, né? É must have. E aí eu vi um colega meu de startup falando que quem tem um monte de dado tem não tratado, tem um monte de palpite, que tem um monte de dado tratado, direcionado, tem muita informação, e a informação vale bastante, né? Então, que bom que a gente tem essa capacidade, essa competência para alocar nesses lugares. No caso aí a gente tem que saber o stock pickers de qual startup escolher que tem essa informação. Né? Exatamente. Aí é um outro tema, vamos marcar mais um podcast, mas aí é uma outra jornada de aprendizado, essa curadoria, a gente falava antes, né? Sobre olhar para startups, entender esse potencial, eu comentei no início, né? Desse outro lado do balcão, enquanto companhia, também poder aprender, impulsionar, ser um parceiro de escolha da startup, não simplesmente um cheque, né? Claro que é importante o investimento, mas poder acelerar o business, inclusive, da companhia e aprender com agilidade, é algo que a gente, além do ROI, né, do retorno sobre investimento, é o que a gente falava no começo, é o retorno sobre a energia investida. Dedica-se muita energia para escolher o business certo e ter parceiros dentro do mercado que nos ajudem a crescer e que a gente ajude a escalar também. Mas eu acho que o ambiente de inovação dentro da companhia, igual você está falando, é o que traz a conexão com a startup, né? Você fala, cara, como que essa startup pode se aproveitar do meu ambiente de negócios para crescer e eu fomentar o business dela para que ela possa se tornar uma empresa madura lá na frente, né? Então, acho que é um processo colaborativo, muito colaborativo, né? Que eu acho que tem que acontecer. E do outro lado aqui, como venture, né? A gente olha para impulsionar o negócio. Então, a gente quer fazer com que todas as nossas conexões e todos os nossos contatos saibam que essa startup existe, que ela tem um potencial e que ela está revolucionando de alguma forma. Então, acho que é um trabalho mútuo do próprio ecossistema de fazer com que isso aconteça, né? Perfeito. Se informar, né? Entender e a gente também fazer o pitch reverso, né? Explicar quem somos, o que fazemos, né? Do que nos alimentamos para que a startup, quando for direcionar, né? Seu pitch para empresas distintas, às vezes também é uma ansiedade para a gente, por aumentar o funil, né, e aí ter alguma adesão, eventualmente fazer esse calibre, né, fino, esse ajuste fino, acho que se concentra e potencializa a energia de todo mundo envolvido. É um grande exercício, assim, é um grande exercício para nós também. O meu exercício diário é perspectiva. Colocar na perspectiva dele para também entender o momento da empresa, o momento do parceiro, de como ele está, qual momento ele está vivendo, né? Que eu acho que é um momento difícil. Empatia. A gente mesmo aí acelerou a startup em 2019, que foi fechar contrato, né? Contratou efetivamente no ano passado. Então, assim, a gente se tornou um parceiro de escolha, a gente sabia da competência, ela sabe, né? Sabia do nosso tamanho. E na hora que o deal chegou, a gente sabia exatamente a quem recorrer, que tinha fit, né? E que estava pronto aí para nos suportar numa jornada muito específica. Então, isso também reforça a ideia de que ser um parceiro de escolha não é única exclusivamente ser um parceiro de deals comerciais, mas de outros relacionamentos que podem se estender bastante, né? E essa aceleração, ela se dá por programas, Fran? Como que funciona hoje? Sim, hoje a gente tem um programa estruturado de aceleração via Hub, que é o Intensive Connection. A gente está indo para a 5ª edição, então ele é um programa que tem fases, né, de aculturamento, habilitação, fases bem específicas. A gente também amadureceu essas jornadas. E a gente também tem ensaiado, eu falo porque é uma prova de conceito, né? O OCP no Brasil está crescendo bastante, verticalizando a área. Um programa de intraempreendedorismo aí para que a gente consiga capturar ideias e servir nossas áreas de negócio com agilidade, né? Tem trazido gente nova para o time também, nos capacitando dentro do que a gente acredita que a inovação é. Um facilitador cross dentro da organização. É quase um concierge, é por aqui, a gente acredita que o melhor caminho é esse. Então, se a gente entende bem o cenário, a gente consegue fazer essas conexões. Legal. E esses programas de aceleração, eles acontecem com a periodicidade ou é quando vocês têm uma demanda específica? A gente tem um programa maior de aceleração que é periódico, uma vez por ano. Ele é um programa de relacionamento, na verdade, é um programa de 7 meses. Legal. E a gente também tem programas ou scouts mais pontuais, e aí esses acontecem 3 vezes por ano, mais ou menos, dentro... Um por quarter, né?
e-mail por semestre. E para a startup que está nos escutando aqui, como que eles ficam sabendo desses programas? Vocês têm algum canal de comunicação específico ou é por dentro do próprio Hub? Hoje o nosso maior canal é por dentro do próprio Hub. A gente deve lançar aí o nosso LinkedIn oficial, ACP Brasil, mas não deixem de nos contatar via LinkedIn ACP Minas, né? ACP Mining, tem também o ACP Norte América. Mas hoje o Hub, de fato, quando a gente pensa em Canal Brasil, falarmos português com as startups, é um ótimo canal. E também o próprio site da OCP também tem um lugar que você pode entrar em contato com a gente. Mas nossas mídias aqui, Brasil, muito em breve, a gente deve também disparar nossas arrobas por aí. Legal, maravilha. Fran, a gente está chegando ao final, mas antes da gente finalizar, eu quero pegar alguns insights contigo sobre conteúdo que você consome. Antigamente eu falava livro, né? Mas livro é meio velho. Então, conteúdo que você consome, que você pode deixar para as pessoas aqui, tendo a sua bagagem, a sua experiência. Você fala, pô, eu li um livro que é super interessante para startups ou para inovação aberta. Se puder compartilhar com a gente. Bacana. Olha, eu vou aqui falar de um livro clássico, né? De organização não exponencial, que eu acho que, para mim, fez refletir muito o mindset de como as organizações podem se desconstruir dentro de alguns modelos de negócios. E eu também acompanho, para além de podcasts aí, alguns websites que eu posso deixar para vocês. E a gente pode compartilhar melhor essa informação. Maravilha. Tem 3 aí. Eu ia falar depois eu te falo os nomes, tá? Tranquilo. A gente coloca no LinkedIn lá depois, compartilha com o pessoal para eles ficarem sabendo. Pessoal, esse podcast também é um oferecimento de Arara Seed, a plataforma de crowdfunding do agronegócio. Fran, muito obrigado pela sua participação. Foi muito legal conhecer um pouco da sua história, da história da OCP no Brasil, que realmente eu não conhecia, e de todo esse processo de inovação aberta, tanto olhando para o CVC, como também estimulando aí dentro do mercado essas acelerações, dentro do Hub, do próprio AgTech Garage. Acho fundamental o trabalho que vocês estão desenvolvendo também para impulsionar as startups, para não deixar com que essas startups que têm alguma informação, alguma tecnologia, fiquem pelo caminho, né? A gente sabe que acontece, é natural. Não fiquem com medo, acontece com todas, tá, gente? Mas, assim, é importante que tenham essa colaboração e esse acesso ao mercado que eu acho que essas grandes companhias trazem para favorecer o ambiente de inovação aberta no Brasil, né? Muito obrigado por participar do nosso episódio do Rural Ventures. Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e amigos. Aproveito que nos sigam no Instagram, rural.ventures, e também fique ligado na bmc.news toda quinta-feira às 7h45 da manhã, um episódio novo falando sobre o mercado de agtechs nacional. Nos acompanhe na sua plataforma de podcast preferida, pode ser na Spotify, Apple Podcast, qualquer uma que você escutar, ou no próprio YouTube, rural.ventures. Valeu, gente, até a próxima semana.